Olá, meu nome é Gabriel Roberto Jimenez, eu sou aluno do curso de licenciatura em língua inglesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e este é o trabalho de Seminário Integrador 2, Ser Professor de Inglês, da disciplina do professor Dr. Sandro Rodrigues da Fonseca. E nesse trabalho nos foi solicitado fazer uma observação. Eu optei por fazer uma observação de uma aula presencial em uma escola pública de ensino fundamental e médio. Eu realizei essa observação na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Chaves, em uma turma do segundo ano do ensino médio. É uma turma que tem aproximadamente 15 alunos. No dia nem todos estavam presentes, tinham aproximadamente 7 ou 8 alunos, e a duração da aula foi de 50 minutos. Então, a metodologia utilizada pela docente inicialmente foi o método tradicional. Então, ela usou uma instrução direta, ela estava como o centro, naquele momento, sendo a transmissora de informações, apenas uma transmissora de informações. Em seguida, ela adotou uma metodologia socio-interacionista, com abordagem comunicativa, onde ela começou a dar oportunidade de proatividade e protagonismo aos alunos, onde eles puderam expressar suas ideias e suas opiniões. Quanto à flexibilidade metodológica, ela passou então do método tradicional ao método socio-interacionista, e nesse momento então ela passou a dar mais autonomia aos alunos. O engajamento dos alunos através desse método socio-interacionista, quando eles receberam a oportunidade de falar e de se expressar, contribuiu de forma muito positiva. Então eles começaram a realmente participar da aula. Estratégias de ensino. Quais técnicas foram utilizadas pela docente? Ela então optou por fazer um trabalho em grupo, uma reflexão e debate sobre o tema e sobre as atividades propostas. No caso, o tema proposto na ocasião, que esta observação foi realizada no mês de abril de 2024, ela estava tratando a respeito dos povos originários do Brasil e também mencionou os povos originários, os índios, nos Estados Unidos. Então, ela abordou os dois pontos, as duas situações, e fez um comparativo e deu a opção dos alunos participarem através de uma reflexão, de um debate, e colocarem suas ideias, suas opiniões, seu posicionamento a respeito do assunto. Quanto à inovação pedagógica, então a docente não utilizou nenhuma inovação pedagógica na ocasião, então foi uma aula bem simples e objetiva, foi clara e foi coerente, foi bem concisa nas suas colocações, mas não houve nenhuma inovação pedagógica. A efetividade, então, dessa estratégia de ensino. Então, ao chamar os alunos pelo nome, dar a oportunidade de participação e de expressão, acredito que ela tenha feito com que os alunos se sentissem importantes, e além disso, ela também fez perguntas para incentivar esse debate, essa reflexão do tema proposto. Isso contribuiu bastante para o envolvimento dos alunos. Então, por meio de explanações orais claras e objetivas, ela ajudou os alunos a ter uma boa compreensão do tema abordado. Então, dessa forma, eu considero que as estratégias que ela empregou foram bastante efetivas. A interação professor-aluno. Como aconteceu essa interação? Então, ela aconteceu por meio de um diálogo, onde haviam perguntas e respostas, e então os papéis eram alternados entre locutor e interlocutor, aluno e professor,
foi uma conversação que aconteceu de forma natural e descontraída. Quanto ao incentivo à participação, eu já havia mencionado algo a respeito. Então, foi por meio de perguntas e respostas, ela deu oportunidade aos alunos expressarem as ideias, os pontos de vista, sem qualquer pressão, coação, para que eles se sentissem realmente à vontade para falar. E como foi a resposta aos alunos, como eles reagiram a essas interações? Então, eles reagiram muito bem, eles participaram ativamente, de livre e espontânea vontade, demonstraram realmente que entenderam o tema proposto, porque eles fizeram uma contribuição muito positiva para o andamento da aula. Os recursos didáticos utilizados pela docente não foram muitos, mas foram suficientes para ela poder expressar o que ela pretendia. Então, ela utilizou quadro de vidro, marcador, e ela tinha disponível uma folha impressa com o texto do tema proposto na ocasião. E a integração com a metodologia. Então, como os recursos didáticos complementam essa metodologia de ensino? Então, apesar dela ter poucos recursos, dela ter utilizado poucos recursos, eles realmente complementaram as metodologias tradicionais socio-interacionistas, porque cumpriram, de fato, com as finalidades, que eram primeiramente no método tradicional de dar uma instrução direta, e no momento em que ela adotou uma posição, uma abordagem socio-interacionista, a interação então passou a acontecer entre professor e aluno e entre os alunos também. Qual foi a contribuição para a aprendizagem? Então, como esses recursos contribuíram para o engajamento e aprendizagem dos alunos? Então, da mesma forma que eu mencionei anteriormente, a folha impressa com o texto contribuiu para que eles pudessem ter uma prática da oralidade, de leitura, e para fazer uma reflexão e realmente um debate sobre o tema proposto na ocasião, que eram os povos originários. E o quadro a docente utilizou para fazer algumas explanações adicionais a respeito de palavras, expressões ou assuntos relacionados ao texto. Observações gerais, então, dessa experiência. O ponto alto da aula, então, o momento mais eficaz ou mais engajador. Eu acredito que tenha sido quando a docente deu a oportunidade aos alunos de expressar as suas opiniões, seus pontos de vista sobre o tema proposto, porque dessa forma eles puderam ter um pouco de autonomia, puderam exercer o seu protagonismo e ser proativos em expressar suas ideias, as suas opiniões e o seu posicionamento. Algumas áreas para melhoria. É bastante delicado julgar esse ponto, mas baseado na observação que fiz, algumas coisas que poderiam ter sido usadas na aula e que não foram. É claro que, obviamente, talvez nós não saibamos se a docente tinha intenção ou tinha o plano de fazer uso de algumas metodologias diferentes, ou abordagens diferentes, ou utilização de outros recursos tecnológicos, por exemplo, na aula. Provavelmente em um outro momento, pelo fato de a aula ser de apenas 50 minutos, talvez ela pudesse ter a intenção de fazer o uso desses recursos, que não foram feitos nessa ocasião. Então, por isso eu coloquei que ela poderia utilizar metodologias ativas, como sala de aula invertida, dando oportunidade dos alunos buscarem um assunto, pesquisarem e apresentarem por si mesmos. Um outro recurso da gamificação, utilização de jogos pedagógicos,
relacionados ao tema trabalhado, jogos interativos, que são coisas que realmente chamam a atenção dos alunos e fazem com que eles se sintam mais interessados, engajados na aula, para que eles possam realmente ser proativos e ser protagonistas. E para finalizar, então, como uma reflexão pessoal, como essas observações podem influenciar as minhas próprias práticas pedagógicas futuras. Eu trabalho na rede estadual de ensino há algum tempo e muitas vezes nós professores acabamos fazendo uma abordagem, utilizando uma metodologia tradicional, às vezes em função do tempo, ou mesmo porque em escolas públicas acontece de termos de atender mais de uma turma ao mesmo tempo, às vezes mais do que 2 turmas ao mesmo tempo, então acaba sendo meio inviável a utilização de recursos tecnológicos, ou jogos, ou outros recursos em função disso. E às vezes mesmo nós nos mantemos no tradicional, talvez até pelo fato do cansaço, de muitas coisas burocráticas que nós precisamos fazer, às vezes relacionadas à nossa função de regente de classe, enfim. Mas para que a minha prática docente seja de sucesso, para que eu tenha uma boa prática ou uma melhor prática pedagógica no futuro, eu acredito que seja muito interessante não só para os alunos, mas também para nós, professores, docentes, que as aulas não sejam cansativas, não sejam aquelas aulas que tenham tédio, como nós já mencionamos na disciplina do seminário integrador, em uma aula assíncrona que nós tivemos. Enfim, para que eles realmente aprendam por si mesmos coisas que são úteis para a vida deles e que de fato nós consigamos fazer uma aula que seja diferente, com recursos tecnológicos, como os que eu mencionei, de gamificação, sala de aula invertida, outras metodologias ativas, para que de fato eles consigam aprender de uma forma natural e descontraída e que seja algo proveitoso tanto para os alunos quanto para nós, professores, esse processo de ensino-aprendizagem. Então esse é o meu trabalho.